Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje concluímos a 5ª semana do tempo comum, refletindo sobre o milagre da multiplicação dos pães, o milagre da fraternidade. Jesus revela-se mais uma vez um Deus que está sempre ao lado do ser humano. Jesus mostra em sua atitude e em seus gestos concretos e diretos uma profunda proximidade com a pessoa humana, com cada um de nós. Se fez homem como os homens, para estar ao lado dos homens, obviamente ao lado das mulheres, ao lado daqueles que mais precisavam da sua ação redentora. Nós vimos logo no início do texto que depois de ter ensinado uma grande multidão, Jesus, diz o evangelista Marcos, sente no coração compaixão daquele povo, porque estavam com fome. Estavam ali há muito tempo, tinham vindo de longe e estavam com fome. Essa primeira constatação da atitude que nasceu no coração do Cristo deve ser para nós uma informação muito importante e que pode nos levar também a uma mudança de atitude em nossa vida e em nossa caminhada. O olhar compassivo de Jesus fez perceber que o povo passava por uma necessidade primária, que é a fome. E nós percebemos hoje que a realidade do mundo, da sociedade, de um modo geral, nas cidades e nos campos, nós vemos o quanto esta necessidade primária, ela aparece como um apelo urgente a cada um de nós.
irmão e irmã, não é inteligente esperar do outro uma solução como transferência de responsabilidade. Quando nós olharmos para o nosso próximo como Jesus olhou, e isto é efetivamente ser cristão, nós também perceberemos a necessidade de agir como ele agiu. Não passar impassivo, indiferente diante do sofrimento do outro. São muitos os que sofrem, são muitos os que estão no mundo, na sociedade, nas esquinas e nas praças a passar necessidade. E é esse olhar compassivo do Cristo que deve nos mover a uma atitude concreta. É muito fácil passar um dia em adoração e não olhar para o lado, para aquele que está morrendo, que está sofrendo. Muitos oram em línguas, mas se esquecem que é pela língua que entra a comida que mata a fome daqueles que estão sofrendo. Então é preciso ter uma atitude de correção concreta, porque quem tem fome não tem tempo para esperar. E nós precisamos ser o Cristo na vida dessas pessoas, um olhar de compaixão. Seguindo o texto, vai dizer que os discípulos encontraram alguém que tinha ali 7 pães. Se nós olharmos lá no finalzinho também, o texto vai dizer que sobraram 7 cestos. Veja, esse número não é um número aleatório ou inventado por um grupo de pessoas. O 7 representa a totalidade, representa o todo, a participação de todos. Quando todos os que estavam ali se abriram à prática da fraternidade, da generosidade, o milagre, ele aconteceu. Jesus multiplica os pães por meio da sua graça, do seu poder, e desperta naquela comunidade, naquelas pessoas, o dom da fraternidade. Ele olha com compaixão e o seu olhar gera naquele que é o olhado uma atitude de generosidade, de fraternidade. O milagre da multiplicação dos pães, ele nos mostra essas duas realidades. Um Deus que não está alheio às nossas necessidades, mesmo aquelas primárias. E um Deus que age no coração humano para que todos sejam capazes de se abrir ao outro, sem julgá-lo e sem condená-lo. Hoje, as pessoas têm esse hábito de olhar para o outro e muitas vezes, por sua aparência física, pelo seu modo de se vestir ou de se apresentar, já o condena como alguém que não pode fazer parte da vida em comunidade. É lamentável que isso aconteça, por vezes até dentro da igreja. A igreja deve ser local de acolhida, local de ação de graças, assim como Jesus, que depois de ter encontrado os 7 pães e alguns peixes, celebra a ação de graças. Tudo aquilo que é generosidade, acrescida da bênção de Deus, da ação de graças celebrada pelo próprio Cristo, gera então a solução, gera uma satisfação interna de saber que Deus caminha ao nosso lado na figura de Jesus, e Jesus usa de nós como instrumentos diretos e concretos para a solução desses problemas, dessas realidades sofridas. Hoje nós, celebrando esse último dia
o sábado, que nós possamos, olhando para Maria, Nossa Senhora, nossa mãe, ontem chamada sob o título de Nossa Senhora de Lourdes, que nós, olhando para Maria, esta que veio ao mundo e que gerou o Salvador, sejamos nós também pessoas que geram fraternidade, que geram compaixão, que são capazes de olhar para o outro como um irmão a somar forças e não como alguém que veio para dividir ou tirar as vossas cadeiras. Na nossa fé, na nossa busca pelo Cristo, nós precisamos assemelhar-nos cada vez mais a Ele. Que Maria, neste sábado, interceda a Deus por todos nós e que todos aqueles que passam necessidade, que passam fome, todos aqueles que são excluídos, marginalizados, encontrem em nós um olhar compassivo, um olhar misericordioso, assim como foi e é o olhar do Cristo. Como família, como igreja, como comunidade, roguemos ao bom Deus, apresentando as preces da igreja e de toda a nossa comunidade.